um efeito positivo? Bom, primeiramente, a gente precisa esclarecer que o gabinete de crise ele é formado por membros que participam, a vigilância em saúde, né, a equipe da vigilância epidemiológica, equipes do hospital municipal, médicos, equipes da atenção primária à saúde. Então, é uma equipe técnica de vários setores, né, que acompanham a Covid também, equipe do plantão Covid. E dentre as análises de vigilância epidemiológica, essas análises são feitas diariamente por uma equipe técnica capacitada. Nós temos mestres, doutores em saúde pública, em epidemiologia, que acompanham diariamente os dados da Covid no município. Então, o que nos chamou, e os alertas que nós fazemos ao gabinete de crise, nesse acompanhamento, nós tivemos uma taxa, naquele dia que nós encaminhamos o relatório, uma taxa de 1,48 de reprodução de casos. O que significa essa taxa? Ela foi a maior taxa de toda a pandemia. É a taxa de transmissão da doença. Como é medido isso, Carmen? Então, é um cálculo que se leva em consideração a mobilidade, o número de casos ativos, é um cálculo que é feito, tem uma fórmula, e se obtém esse resultado. Então, a equipe técnica faz esses cálculos baseados nos dados do cenário epidemiológico. E o que significa esse 1,48? Significa que cada caso, cada paciente que está com Covid, ele pode transmitir para 1,48 pessoas. Então, o que significa? Cada 10 pessoas com Covid estão transmitindo para 14. A cada 100 estão transmitindo para 148 pessoas. Então, quando a gente pensa que nós estamos com um número de casos de 144, então a gente tem que pensar que é 1,48 vezes isso que está sendo transmitido. Então, isso acarreta num crescimento exponencial, que a gente chama. Aquela curva ela fica extremamente acentuada. E o que isso impacta? Impacta no número de internamentos, né? No número de óbitos, consequentemente. Quando a gente fala em uma onda, esse primeiro aumento ele ocorre no número de casos. Então, começa a aparecer esse aumento, como vocês perceberam nesses dias. Na sequência, esses casos eles começam a agravar e já começa a impactar na taxa de internação hospitalar. E, consequentemente, após internamento, que a gente sabe que uma parcela desses pacientes internados, eles agravam e acabam evoluindo a óbito pela própria evolução da doença, como a gente já acompanhou. Então, nós teremos um número de óbitos elevados se essa taxa de internação também for alta. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Por que não impacta no número médio? Nós temos, por exemplo, com os dados de hoje, no mês de maio, 107 casos como média. Uhum. Isso é bem menor do que foi em abril, do que foi em março, do que foi em fevereiro, quando essas medidas não foram adotadas. Se tem essa transmissão tão mais elevada agora, por que isso não impacta no número de casos? E estou pegando pela média dos meses. Então, Nélio, na nossa análise aqui, a gente fez análise aquele relatório que nós fizemos no dia 12, né? Nós tínhamos uma média de 57 no dia 28 de abril. E a média, no dia 12, estava 114. Então, foi 100% de aumento na média móvel. Também foi um dado bem alarmante. Então, de 14 dias, após 14 dias, a nossa média móvel subiu em 100%. Então, também teve um aumento. Mas aí é um formulismo, né? Eu pego um dado pequeno, outro alto, na média vai dar isso. Se eu pegar alguém com o pé dentro do congelador 0 grau e a cabeça dentro de um forno com 100, vai dar média 50. Nélio, a média móvel, você calcula, a média, esse 57 do dia 28, ela é calculado, é a soma dos 7 dias dividido por 7. Então, essa média do dia 28 foi 57, foi uma média de 7 dias. E eu comparo ela com a média de 14 dias. Então, 14 dias depois, comparando, nós tivemos 100% de aumento da média dos últimos 7 dias. Então, não é achismo, isso é o dado comprovado. É uma comparação científica. Apenas para esclarecer que esse espécie de tremor que com certeza vai reverberar aí para quem está ouvindo, é o pessoal fazendo asfalto aqui em frente. Agora a coisa veio para valer. Parque Presidente inteiro. Parque Presidente inteiro. Carmencita, eu acho que vamos tentar simplificar. E eu vou fazer o curioso aqui, tá? Porque às vezes eu digo aqui, doutor Rosli, que eu já sei demais, eu também já não quero aprender a ser infectologista, já também porque daí eu vou ficar perfeito. É muita informação. É muita informação. Mas eu acho que vamos pegar o comerciante, quem vive no mundo comercial do final de semana, nesse momento, diz assim, e eu como curioso, eu não sei se é necessário por estatística e tal ser feito, mas eu digo assim, o que é que me diz o seguinte, Nelson,
tem bares de frequência média de 20 pessoas, de 50, de 100 pessoas. E nós constatamos X% aqui de gente infectada em restaurante ou lanchonete e tal. Existe essa amostragem ou isto não é necessário para chegar à conclusão que vocês técnicos e que estudam compreendem? Nélio, então assim, nos dados que nós levantamos das notificações, certo, muitas pessoas elas não conseguem confirmar em que momento elas se infectaram. É isso que a gente chama de transmissão comunitária. Quando a gente não consegue identificar quem foi, se teve contato com o caso confirmado, muitas pessoas falam que não tiveram. Então elas não conseguem identificar em que momento que foi a infecção. Isso é transmissão comunitária, que é praticamente mais de 80% dos nossos casos aqui em Foz do Iguaçu. Então, é muito difícil para identificar exatamente o momento da infecção. O que nós temos são os momentos que a gente verifica que é mais provável uma infecção. No momento que há o relaxamento, que há a retirada da máscara, que há a diminuição do distanciamento, né, as aglomerações, que a gente sabe que a pandemia, a Covid, ela se propaga através do comportamento das pessoas. Então, assim, se qualquer descuido que eu tiver, eu posso me infectar. Então, assim, o que acontece? São esses locais que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Vocês têm a informação, Carmencita, que no final de semana aumenta o número de infecção, porque isso não aparece nos boletins, que segunda ou terça tem um número maior de casos infectados, que no final de semana é que acontece o maior número de pessoas sendo infectadas? O que a gente percebe realmente é o número de reclamações, que nos finais de semana acontecem muitos eventos em residências. As pessoas se deslocam e se reúnem em determinados locais, em residências mesmo. A gente verifica um movimento maior nos estabelecimentos, como foi falado, bares, restaurantes, aglomerações. Muitas pessoas se deslocam ao mesmo tempo para aqueles locais e as reclamações aparecem no plantão 199. Então, assim, muitas reclamações. E a equipe de fiscalização também constata isso. Então, assim, é uma preocupação muito grande. E desses itens que a gente falou, das estatísticas todas, o item mais preocupante de todos, 100% da capacidade de leitos hospitalar. O Hospital Municipal é a nossa porta de entrada, tanto para os moradores aqui de Foz, quanto os municípios da região, que a gente tem que pensar num todo além do município de Foz, né? Então... Porque, Carmencita, quando a gente fica aqui fazendo esses contrapontos, creia, não é para desacreditar vocês ou duvidar, é para dar a oportunidade até para esclarecer cada vez mais ao público das necessidades que a gente tem que praticar, entendeu? Para evitar isso. Mas eu ainda continuo naquela opinião de leigo. Vamos pegar nós quatro aqui, nós quatro. Em algum momento, o doutor Osli é um homem público. Então, o doutor Osli vai para cá, vai para lá e também tem lá suas atividades particulares. Em algum momento, se sobrar tempo, vai junto com a esposa ou sozinho num supermercado e tal. Então, todos nós aqui andamos quase que a cidade toda, com os devidos cuidados, etc. e tal. Nossa idade já recomenda sermos um pouquinho mais sérios, né? Mais responsáveis. Nós dois, entendeu? Nós quatro, né? Então, é o seguinte... mas o que a senhora diz assim para mim? Nelson, se você for no restaurante no sábado à noite, independente de, né, eu me higienizar as mãos, etc. e tal, o teu risco de contaminação é maior. Porque eu estou falando agora por aqueles que estão, digamos, diretamente afetados pela medida. Então, doutor Nelson, essa medida ela não é específica para o setor de gastronomia. O que a gente quer deixar bem claro é que essa medida é para diminuir a movimentação na cidade, de maneira geral. Que é esse movimento que ocorre das pessoas estarem circulando. Nem na igreja pode ir. Em nenhum local. Não é específico para gastronomia, não é específico para restaurantes. É para diminuir a mobilidade, para diminuir aglomerações em todos os locais, para que as pessoas não se reúnam. É isso que é para deixar claro. Isso teve um resultado quando foi feito? Então, exatamente. Até trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês e que a gente também a gente analisa. Os 3 toques de recolher que a gente teve naquele momento, dia 13 a 15, depois do dia 20 a 22, depois do dia 27 a 29, eles mostram que a curva ela reduziu. Então, o número de casos ativos realmente ele reduziu. Então, se ele reduz também a taxa de internação hospitalar, isso tudo é positivo. O município adotou várias estratégias durante a pandemia. E essa estratégia do toque de recolher nos finais de semana, ela tem um impacto menor em termos de economia de todo o município e ele também tem um objetivo que a gente conseguiu atingir, que foi a redução de casos. Então, a gente entendeu como uma estratégia eficaz
para a redução da taxa de infectividade. O Gasperini e o Jefferson estão aqui levantando o assunto, e óbvio, é o grande calcanhar de Aquiles do poder público municipal. Se vocês têm, quantos se infectaram dentro dos ônibus superlotados ao longo de 14 meses? Então, na verdade, deixa eu falar, isso é uma pergunta de provocação e a gente aceita a provocação, não tem nenhum problema. Porque na forma que a Carmen colocou a situação, não há como identificar, não tem pesquisa para identificar no ônibus, não tem pesquisa para identificar no Uber, que teve um colega meu, que ele concluiu que ele se movimentou via aplicativo por esse transporte e se contaminou, ele entende que foi ali. Então, na verdade, qual é o propósito da vinda aqui, Nelson? Eu falei muito com o prefeito antes disso, a Cida nos chamou, acho que ontem, anteontem, e a gente vai sempre falar. Jamais vamos recusar a discutir qualquer assunto. E aí eu falei, prefeito, amanhã tem Rádio Cultura, eu prefiro que você nos diga para onde você quer que vá com esse tema. Porque a direção é dada pelo prefeito. O prefeito é um cara qualificado, uma pessoa da área de saúde. Ele falou, não, deixa que eu falo. Aí eu passei para a Cida, falou, olha, melhor falar de manhã por causa de agenda e tal. Aí eu relaxei. Ela falou, não, você tem que vir. Eu falei, não posso ir sozinho, tem que ter um técnico, alguém da vigilância que coloque isso que está sendo colocado ali. Por que isso? Porque vamos e venhamos, doutor Nelson. Como você disse, você brincou com a introdução, que um linguajar eu e você entendemos, né? Que possivelmente o promotor entende, mas eu e você dar opinião ou formular teses sobre como contamina ou deixa de contaminar, aí vamos dizer assim, faltaria maturidade, faltaria serenidade para esse momento crítico. Eu penso assim, o momento mais crítico, possivelmente, da existência de boa parcela de nós que temos essa faixa de idade, é esse. Claro, um ou outro teve algum problema na vida, mas eu pensei muito ontem, não vamos entrar em provocação, nós vamos ser objetivos nas respostas, nós vamos ter clareza das coisas. Sobre saúde, as pessoas que têm que falar, a gente pode até ouvi-las, ajudar em algum comentário, mas a palavra em saúde é das pessoas qualificadas para isso. Outra coisa, não vamos nós aqui entrar numa discussão com os comerciantes, porque esse pessoal tem razão do ponto de vista. Nelson, eu falo assim, especialmente em situação de dificuldade, todo ponto de vista é a vista de um ponto e ponto. Eu posso considerar as suas ponderações, posso fazer as minhas, mas não posso, de forma alguma, querer impor a minha opinião sobre os demais. Outra coisa, você disse bem numa fala ali, Nelson, que disse assim, autoridade administrativa. Ora, nós vivemos num modelo que seja, que cada um se posicione, quem tem a responsabilidade por uma gestão boa ou ruim é o prefeito da cidade. As autoridades, outras, têm lá suas competências, têm seus mecanismos para fazer cumprir os seus pontos de vista. Então, eu me propus e disse ao seu prefeito, eu não vou externar juízo de valor sobre a conduta de A, de B ou de C. A CIF está fazendo seu papel. Eu ouvia o material da Rádio Cultura de hoje de manhã, alguém me passou o link, eu vim para cá ouvindo. Eu teria muitos argumentos para pensar e dizer coisas diversas do que foi dito ali. Não vou dizer. Vou me poupar e me direcionar pelo institucional. A palavra oficial é do pessoal da vigilância. No decreto, ou nos decretos todos, tem lá uma série de considerandos de natureza técnica e a vida segue. Nós vamos conduzir esse processo, vamos sair lá na frente, evidentemente, com dificuldade, muita dificuldade. Antes de vir para cá, o prefeito estava recebendo o Sérgio, que é o diretor do hospital, e ele me disse que já falou com a Rádio Cultura e disse que 4 pessoas morreram nas unidades de saúde. Eu fico imaginando se eu tivesse um parente, meu irmão, meu pai, minha mãe, carecendo de uma vaga lá no hospital. Também não quero levar para esse lado, que tem gente esperando. Tem gente, Nelson, esperando vaga no hospital. Então, eu quero dizer assim, o momento é tão crítico que a maior contribuição que a gente pode dar para esse debate é ter serenidade. É isso que a gente veio aqui fazer. Só um detalhe, e aí eu não preciso fazer a defesa do ouvinte. É óbvio que ele está falando da questão da aglomeração dos ônibus. Esse é o ponto. E eu entrei na questão, porque a fala era dela, para dizer assim, não há como medir qual aglomeração produz maior efeito negativo. Seja de ônibus, seja em festa, seja o que for. Aliás, eu peguei Covid depois do jogo do futebol, tá bom? Só para que saibam assim, então me coloco nisso. Eu fiquei nesse grupo de combate à Covid, que a Carmen falou, durante 6, 7, 8 meses. Quando liberaram o futebol, eu fui jogar futebol. No campo eu não peguei, mas eu sei que foi depois do jogo, na aglomeração, foi lá que eu peguei.
12h06, programa Contraponto da Cultura, a voz do povo que nós estamos apresentando, e eu vou ficar com o senhor, doutor Osli Machado, porque aí, objetivamente, e como diz o senhor, não cabe ao poder público nesse momento, em outras palavras, fazer bravatas, entrar em maiores discussões, quando o que nós devemos seguir é a orientação de quem minimamente está habilitado e a recomendar isso, que são os especialistas de saúde. Perfeito. Porém, tem a questão jurídica da situação em relação... porque ontem nós ouvimos o presidente da Associação Comercial aqui em Foz do Iguaçu, e eu perguntei o seguinte: a Associação Comercial vai se insurgir com alguma medida em relação ao decreto? E disse o presidente: olha, nós já estamos buscando, por uma via jurídica, um mandado de segurança e tal, que tramita no Tribunal de Justiça e que ainda não tem... digamos assim, a definição disso. Ok. Porém, em isso não acontecendo, ele não disse nem provável, não foi essa a colocação, ele disse assim: estamos sim verificando a possibilidade de desobedecer. Aí, opa, peraí. E aí eu até tive todo o cuidado. Tomara que... E conversei, viu, doutor Osli, aqui com a turma, não vamos entrar nessa de aumentar a provocação. Não vamos entrar porque nós somos iguaçuenses e o melhor é, como diz você, saímos balhado, mas saímos lá na frente. Juntos. Saímos juntos, que esse é o melhor. E a Foz do Iguaçu é a Foz do Iguaçu, não tem uma Foz do Iguaçu minha, outra sua. Tudo é uma só. É uma só, e se ela é ruim para todos, se for boa, é boa para todos. Perfeito. Mas num caso como esse, o senhor teme algum ato de desobediência ou não? Nelson, eu estou numa fase da vida que, para mim, serenamente, eu entendo esses argumentos, eu compreendo essa insurgência, e aí foi levantado especificamente o canal competente para essas discussões, é o Poder Judiciário. E outra coisa tão singela para a gente, do ponto de vista de ato administrativo, o melhor dos mundos para o gestor público é quando ele cumpre uma ordem judicial, que daí não é mais dele o problema. Se o seu juiz chegar e dizer: olha, senhor prefeito, o senhor não tem razão, vai acontecer o seguinte: eu vou liberar os bailes, aí tudo certo. O que a gente vai fazer? A gente, possivelmente, enquanto procuradoria, entendendo de forma diversa que aquele ato que foi atacado foi modificado pela justiça, a gente faz um recurso para o tribunal e vida que segue. Entendeu? Não vamos pessoalizar. O princípio da impessoalidade também tem que pairar aqui. A gente não vai se insurgir. A única coisa que fica disso tudo: decreto está vigente. Se houver infração ao que está dito o decreto, cabe à autoridade competente, prefeitura, com apoio de quem quer que seja, das forças policiais, fazer cumprir o decreto. É tão singela a vida, é tão simples as coisas, que não tem por que polemizar. Então, o que sobra disso tudo? Eu sei que tem um mandado de segurança da Justiça, da CIF, em algum momento aí, que foi indeferido em primeira instância. Não sei se está sendo falado especificamente de um eventual recurso desse mandado de segurança no tribunal, talvez seja, porque é isso. Porque eu podia imaginar que pudesse ter outro mandado de segurança. Mas, enfim, seja qual for a decisão, o município vai, evidentemente, obedecer. E quanto a uma eventual insurgência, evidentemente o município vai fazer cumprir a disposição, vida que segue. 12:09, e o comentário que nós fizemos aqui, eu particularmente fiz esse comentário, quando do ajuizamento do mandado de segurança, eu disse: quem sou eu na ordem do dia para vaticinar ou querer antecipar a decisão de um juiz? Mas acredito que ele vai indeferiu. 12:10, Cida, o que você quer colocar? Para cá, Mencita, claro. Nesse comitê tem a nona regional, através da Ielita Santos, que sempre participa. E ela trouxe, junto com os prefeitos na última reunião, de que a complicação está nas cidades. Vimos um vídeo de um médico de Medianeira, outro de Matelândia. Ontem vimos Curitiba dizendo que está na amarela e que quarta pode ir para a vermelha. Aumentou essa preocupação se nós estamos aqui lotados. Como é que estão nossas queridas cidades da região com relação a isso? Estão indo para onde? Exatamente, Cida. Então, essa preocupação aqui de todos os municípios da nona regional e de toda a macro-oeste, que envolve os municípios da região de Toledo, Pato Branco, né, Francisco Beltrão, a taxa também está muito elevada de ocupação de leitos em todos esses municípios. Então, a gente pode perceber que nas últimas semanas epidemiológicas, todos os hospitais estão com esse aumento de número de leitos. Então, essa é a preocupação de todos os municípios. Por isso que houve essa reunião, inclusive, aqui com os prefeitos, né,
da 9ª Regional, que a Yelita esteve presente, a diretora da 9ª Regional de Saúde, deles chegarem a um consenso de que medidas que poderiam ser tomadas a nível de todos os municípios, porque esses municípios também impactam nos nossos leitos. Né? Eles também utilizam o nosso sistema de saúde. O Hospital Municipal ele é referência, tanto para a região quanto para a macro-região. Quando ocorre essa superlotação de leitos, o nosso município também é retaguarda, né? É uma questão humanitária. Os pacientes que precisam, eles precisam ser atendidos. Independente se aqui tivesse leito sobrando, dos outros municípios, eles acabam vindo para cá. Os prefeitos estão com esse problema lá em Medianeira, Matelândia, tentando enviar para outro lugar, se aqui lotou. Exatamente. Então, essa é a principal preocupação de toda a equipe da saúde, dos gestores, do prefeito municipal. É a assistência a essas pessoas que precisarem. Imaginem, qualquer um de nós, com um familiar, com alguém, precisando de um leito de hospital e não ter esse leito disponível. É essa a maior preocupação. E é por isso que a gente precisa tomar medidas que diminuam, né, esses leitos, que diminuam o número de casos para que pacientes não agravem. E cada vez hoje, por exemplo, eu vou dizer que desde cedo a gente está do lado do SAMU, novamente acabou de passar o SAMU ali, a gente não sabe se é Covid, se não é Covid, porque hoje o número de saídas das ambulâncias, com esse tom que a gente ouviu agora, está sendo muito grande. 12 horas e 12 minutos. Carmencita, voltando ainda na observação inicial do Ministério Público, que disse o seguinte: eu quero receber material que me convença, informações. Foi remetida alguma coisa ao Ministério Público, tais quais essa documentação que você está divulgando? A Secretaria da Saúde já recebeu um documento e já está fazendo todas as respostas e encaminhando, já vai encaminhar, tem um prazo acho que de 24 horas para que seja encaminhado todas essas respostas, as solicitações de informações que a equipe técnica já tem disponíveis, né? Essas análises são realizadas diariamente, então nós estaremos encaminhando sim ao Ministério Público, toda a equipe técnica faz isso. Ok, 12h13. Doutor Osli Machado, algo mais a acrescentar em relação ao assunto? Palavra simples, paz. Paz, né? Carmencita, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, obrigada a vocês, obrigado ouvintes da Rádio Cultura, e nós estamos sempre à disposição, né, para trazer para vocês de maneira muito transparente os dados, né, e trazer à população também, né, o conhecimento de como que está evoluindo a pandemia aqui na cidade e que continuem tomando os cuidados, né. Muitas pessoas já foram vacinadas, a gente sabe disso, mas a gente sempre alerta. Mesmo vacinadas, as pessoas precisam continuar tomando os cuidados, o álcool gel, o distanciamento, né, porque ainda uma pequena parcela da população que foi vacinada. Então, os cuidados precisam continuar para que a gente consiga diminuir esse número de casos. 12 horas e 13 minutos. Se tem uma coisa que eu valorizo muito, Nélio, e o Nélio